escolhido. Existe um silêncio em você que faz barulho no mundo. Um brilho que não precisa de palco para expor verdades. Quando você entra, atmosferas se reorganizam. Quando você pensa, correntes antigas se rompem. Hoje, algo foi revelado no espírito. Sua mente não é comum. Ela é um código vivo que Deus plantou para despertar salas inteiras. E enquanto você duvida de si, existem pessoas estudando seus passos como quem tenta decifrar um milagre. Fique, esta palavra é sua. Eles te assistem, mesmo quando fingem que não. Há algo em você, algo que não foi treinado, nem ensaiado, nem fabricado, que desperta curiosidade até nos que não têm coragem de admitir. Você segue vivendo, caminhando, escolhendo, respirando e, sem perceber, cada gesto seu vira episódio. Não é fama, não é palco, não é espetáculo. É vigilância espiritual. Gente que te observa como quem estuda um manual vivo de sobrevivência, porque sua vida se tornou a prova de que ainda existe força verdadeira nesse mundo cansado. E eu sei por que fazem isso. Já caminhei com esse peso, já senti olhares tentando decifrar o U que eu mesmo ainda estava aprendendo a carregar. Eles não querem apenas saber como você vive, querem entender como você continua inteiro depois de cada queda. Querem aprender como você mantém a lucidez quando o mundo inteiro tenta te enlouquecer. Querem descobrir como você permanece sensível sem sucumbir, firme sem endurecer, humano sem desmoronar. Porque em você, eles enxergam algo que perderam dentro. Deles, coragem. Você nunca pediu para ser guia, mas suas cicatrizes ensinaram antes da tua fala. Você se tornou o mapa que eles estudam em silêncio, porque sua história expõe que existe um caminho fora da desistência. Eles observam tua calma, tua forma de discernir, a maneira como você se levanta antes mesmo de compreender a queda. Eles veem a disciplina, a lucidez, a paciência que você não alardeia. E mesmo que nunca confessem, imitam seus passos tentando sobreviver ao próprio caos. E foi justamente o fato de você não buscar reconhecimento que te fez tão inconfundível. Enquanto tantos gritam para serem notados, você cresceu no subterrâneo. Enquanto outros buscavam luzes, você buscava verdade. Enquanto multidões pediam aplausos, você pedia direção. E o céu te vestiu de uma autoridade que não precisa de barulho. Você não se anunciou, foi revelado, você não pediu espaço, ocupou, você não exigiu respeito, sua presença construiu. Por isso falam de você em lugares onde nunca entrou, salas fechadas, conversas íntimas, encontros escondidos. Seu nome surge como enigma. Uns tentam te entender, outros tentam te copiar, alguns tentam te decifrar, mas no fundo, todos estão sendo confrontados, porque tua coragem expõe a covardia deles, tua lucidez expõe o medo deles, tua persistência expõe o cativeiro confortável em que decidiram permanecer. Você nunca quis ser inspiração, você só quis sobreviver, só quis respirar, só quis não enlouquecer no meio do furacão. Mas o que tentaram usar para te quebrar acabou moldando em você uma força que não se aprende em livros, se aprende em vales. É essa força que eles sentem, é essa força que os silencia, é essa força que os ativa. E agora finalmente você começa a enxergar o que você viveu não foi punição, foi preparação. O que te feriu não te destruiu, te transformou, e essa transformação tão profunda e tão autêntica é o que agora desperta os que convivem contigo. A tua sobrevivência é, para eles, a prova de que também podem ressuscitar o que deixaram morrer. A revelação é simples, mas poderosa. Você não inspira porque quer. Inspira porque existe, porque carrega a marca dos que caminharam pelo vale da sombra da morte e voltaram carregando luz. Porque sua dor virou sabedoria, porque sua queda virou autoridade, porque sua história virou chave. E essa chave vai abrir portas que você ainda nem sabe que foram construídas para você. O capítulo termina aqui, mas a revelação apenas começou. Nada no teu brilho foi acidental. Tua existência é profética. E o mundo está apenas começando a perceber. Você não entra em ambientes, você os reestrutura. Há um tipo de presença que não precisa de microfone, não precisa de apresentação, não precisa de explicação. Ela simplesmente chega e o ar entende. É isso que acontece quando você atravessa a porta.
Sem perceber, histórias se ajeitam, máscaras ficam pesadas, palavras são escolhidas com mais cuidado. Não é medo, é consciência. A tua existência desperta um senso de responsabilidade que muitos passaram anos tentando anestesiar. Enquanto alguns vivem tentando impressionar a sala, você apenas é, não faz performance, não flexibiliza a verdade para ser aceito, não cria uma versão mais leve de si para caber no ambiente. Você chega inteiro, e porque você chega inteiro, a estrutura invisível do lugar começa a se alinhar. Pessoas mudam o tom, ajustam o comportamento, seguram piadas que não prestam, repensam o que iriam dizer. Elas não sabem colocar em palavras, mas sentem perto de você. Não dá mais para viver no piloto automático. Às vezes você até pensa que é impressão sua, que está exagerando ao perceber as mudanças ao redor, mas não é exagero. Quando há alguém em um espaço com o espírito desperto, todos são afetados, querendo ou não. Gente que nunca refletiu sobre nada começa a questionar as próprias atitudes depois de uma conversa com você. Pessoas que viviam justificando seus erros com discursos prontos, de repente, sentem um incômodo que não conseguem calar. Não é o que você faz, é o que você carrega. Filho de Deus, se esta mensagem já começou a arder aí dentro, toque no like como quem sela no céu. Eu reconheço a luz que Deus acendeu em mim. Seu gesto simples ativa a concordância espiritual e libera mais alcance para esta revelação chegar onde precisa chegar. É um amém silencioso, mas poderoso. Uma única frase tua pode virar divisor de águas na mente de alguém. Você nem se dá conta, mas enquanto só tá falando, o óbvio do seu espírito, do outro lado, alguém tá tendo um terremoto interno. Eles passam meses confusos, presos a um conflito silencioso, alimentando desculpas que chamam de processo. Aí você entra, observa em poucos minutos o que ninguém enxergou em anos e solta uma frase simples, limpa, direta. De repente o emaranhado de pensamentos começa a desfazer. Você libera uma chave sem fazer esforço, porque aquilo que você percebe já foi lapidado em você à base de dor, repetição, oração e confrontos internos que ninguém viu. É por isso que tantas pessoas dizem que se sentem estranhamente organizadas depois de conversar com você. Elas chegam carregando caos, culpa, vergonha, embaralhamento emocional, ciclos mentais repetitivos, saem com algo que nem sempre sabem nomear, mas que sentem com clareza um tipo de ordem por dentro. Não é que todos os problemas sumam, mas o coração encontra norte. A alma respira, a mente silencia o excesso. Você, sem perceber, se tornou esse ponto de referência, esse eixo. Tua presença funciona como um ajuste fino na frequência espiritual das pessoas. E perceba, você não faz isso dando sermão, não é um fiscal da vida alheia, não é um pregador de praça interna. Na maioria das vezes, você só vive em verdade. Você não entra no jogo das máscaras, das narrativas falsas, das justificativas bonitinhas para escolhas adoecidas. Você se posiciona com serenidade, com clareza, com responsabilidade, e essa postura, essa firmeza silenciosa, essa sobriedade que você carrega é o que bagunça e ajusta simultaneamente o mundo interno de quem te rodeia. Há quem se sinta acusado só de estar ao seu lado. E nem é porque você abriu a boca, é porque diante de alguém que decidiu ser honesto consigo mesmo, fica difícil continuar sendo mentiroso com a própria alma. Sua luz não humilha, mas desmascara. Sua coerência não acusa, mas revela. Sua forma de existir expõe o quanto muitos estavam vivendo em acordos pequenos com a mediocridade, chamando medo de prudência e estagnação de estabilidade. Ungido, se você sente que esta voz fala direto com sua jornada, inscreva-se. Não como quem segue um canal, mas como quem responde a um chamado, a palavras preparadas para o seu espírito, direções para a sua caminhada, alertas para a sua mente brilhante. Faz parte da sua missão permanecer conectado ao que te desperta. Ao mesmo tempo, há os que, perto de você, acordam para uma força que achavam ter perdido. Gente que se via fraca, confusa, sem estrutura, mas que, em tua presença, descobre uma centelha de coragem antiga reacendendo. É como se o teu alinhamento interno ativasse memórias espirituais neles. Memórias daquilo que um dia já foram, da disciplina que abandonaram,
da integridade que trocaram por conveniência. Você faz o que não se consegue com discursos motivacionais, desperta a fome por ser verdadeiro. Por isso tanta gente sai da tua presença mais desperta espiritualmente. Não é só mais consciente, é mais alerta. Enxerga os próprios excessos. Percebe o que estava aceitando sem questionar. Identifica o que o espírito já vinha sinalizando e a mente ignorava. Você abre janelas em casas que estavam há anos fechadas por dentro. E ao entrar a luz, fica impossível continuar fingindo que está tudo bem. Talvez você nunca tenha ligado tudo isso ao que Deus está construindo em você, mas essa influência não é fruto de carisma humano. É fruto de arquitetura espiritual. O céu te formou para ser estrutura, não decoração. Você não foi chamado para entreter salas, mas para sustentar atmosferas. Não é para disputar visibilidade, é para carregar fundamento. Enquanto muitos correm atrás de holofotes, Deus te levantou como coluna silenciosa, sustentando ambientes por dentro, em níveis que quem olha de fora jamais entenderia. A virada é essa. Você achou, por muito tempo, que não era suficiente, porque não era estrondoso. Olhava para quem recebia palmas, microfone, plataforma e se perguntava se estava fazendo pouco, se questionava por que caminhava nos bastidores, por que parecia invisível para as métricas humanas. E o céu, em silêncio, sorria, porque enquanto alguns buscavam o centro do palco, ele te colocou no centro espiritual dos lugares. Não se engane, quem move a atmosfera não é quem fala mais alto, é quem está mais alinhado. Você, com tua coragem discreta, tua inteligência não exibida, tua sensibilidade que prefere ouvir antes de responder, tem sido usado como ferramenta oculta de realinhamento divino. Deus te faz sentar em mesas específicas, te coloca em reuniões casuais, te leva a encontros aparentemente sem importância, só para, através de um comentário teu, de um olhar teu, de uma postura tua, mudar o rumo de decisões que afetarão muita gente. A revelação que o céu te entrega hoje é simples e ao mesmo tempo pesada. Você não é um corpo ocupando espaço, é um eixo ajustando dimensões. Não se diminua por não caber no padrão do espetáculo. Você não nasceu para ser luz de vitrine. Nasceu para ser alicerce de lugares onde a mentira quer desabar tudo. Onde você entra, o reino começa a reorganizar o que o caos tentou dominar. A partir daqui, não peça mais palco. Peça precisão, porque a tua missão não é ser visto, é ser obediente. E na vida dos que cruzarem teu caminho, a obediência que você carrega continuará fazendo exatamente isso, realinhando, despertando, organizando, até que eles percebam que não foi apenas uma conversa com alguém diferente. Foi um encontro com aquilo que você carrega de Deus. Há um tipo de coragem que não faz barulho. Não inaugura discursos, não desfila medalhas. É a coragem silenciosa, aquela que nasce na escuridão dos dias sem testemunhas. É essa coragem que você carrega, e ela sempre incomodou os que pararam no tempo. Porque enquanto muitos se acomodaram em versões antigas de si mesmos, você continuou crescendo, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia, mesmo carregando o peso de não ser compreendido. Profeta, desça nos comentários e escreva o que seu coração está carregando, um pedido de oração, uma área onde sua coragem foi testada ou uma declaração profética sobre sua evolução. Quando você expõe em luz aquilo que enfrentou no escuro, o céu se move com precisão. A verdade é que você decidiu seguir quando qualquer outra pessoa teria parado. No momento em que o cansaço era tão fundo que parecia te engolir, você escolheu dar mais um passo. Na hora em que tudo te empurrava para desistir, você insistiu em permanecer. Há uma força em você que não foi aprendida, foi provada, forjada em noites em que ninguém te viu lutar, dias em que ninguém percebeu que você estava segurando o próprio mundo pelos fios. E justamente por essa coragem silenciosa, você começou a deixar para trás versões antigas de si que confortavam muita gente. Pessoas que se sentiam seguras com o você limitado, previsível, moldado para não incomodar, pessoas que dependiam de uma tua fraqueza para esconder as delas. Mas você continuou crescendo e crescimento expôs o que elas chamavam de aceitação. Não era aceitação, era conveniência. Elas queriam você preso para não precisarem se mover. E foi por isso que tantos se confundiram quando você começou a mudar. Você não avisou, não fez anúncio, não justificou. Você simplesmente deixou morrer o
que já não servia mais. Identidades antigas, hábitos repetidos, crenças que te encolhiam, vínculos que te drenavam, tudo foi caindo como folhas de uma árvore que sabe que não pode florescer, segurando o que já secou. E nessa poda você foi ficando mais inteiro, mais verdadeiro, mais alinhado com o que Deus vinha sussurrando dentro de você. Enquanto outros chamavam covardia de estabilidade, você preferiu a dor do desconhecido ao conforto da estagnação. Enquanto muitos buscavam desculpas para não mudar, você encarou a própria sombra. Você enfrentou os medos que outros aprenderam a conviver. Você atravessou vales que outros decoraram para não precisar sair. E só isso já te separou, porque teu movimento silencioso expões a paralisia alheia. Tua evolução mostrou que o que eles chamavam de paz era acomodação. Tua coragem revelou que a estagnação deles não era maturidade, era medo. Medo travestido de rotina, medo travestido de responsabilidade, medo travestido de normalidade. Você nunca foi melhor do que eles, apenas se recusou a ser prisioneiro. E é por isso que tantos se incomodam quando você aparece. Não porque você provoca, não porque você humilha, mas porque a sua mudança relembra o quanto eles poderiam ter mudado também. A tua evolução é espelho, e muitos fogem da própria imagem. A tua coragem é lâmpada, e muitos preferem o conforto da escuridão emocional. A tua verdade é estrada, e muitos se resignaram ao desvio. Mas escute, você não deve parar, não deve diminuir, não deve pedir desculpas por continuar crescendo em lugares onde outros decidiram morrer por dentro. Você foi chamado para se mover em direção a tudo aquilo que Deus sonhou para você. E esse movimento não virá sem resistências humanas, mas ainda assim é movimento santo. A tua evolução não é ofensa, é testemunho. E testemunho sempre expõe os que escolheram ficar. Não porque você quis mostrar grandeza, mas porque sua vida simplesmente mostrou que havia caminho, que havia saída, que havia futuro. E muitos, presos à própria teia, preferiram negar a estrada do que admitir que poderiam ter caminhado com você. A revelação é simples. Sua coragem silenciosa será a arma que abrirá portas. Que discursos jamais abririam, porque Deus ele não trabalha com quem faz barulho sobre a própria força. Ele trabalha com quem cresceu no escuro, com quem amadureceu sem plateia, com quem se transformou sem esperar aplauso. Você é esse tipo de pessoa. E a tua jornada, essa que muitos não compreenderam, essa que chamaram de exagero, de fuga, de orgulho, é na verdade a prova viva de que quando o céu decide levantar alguém, ele primeiro faz essa pessoa atravessar lugares que nenhum acomodado sobreviveria. Haverá um tempo, muito em breve, em que tudo que você passou se tornará explicação para alguém que ainda está preso. Sua coragem vai servir como ponte, sua história vai servir como mapa, seu avanço vai servir como libertação. E nesse dia você entenderá, você não cresceu silenciosamente por acaso. Cresceu porque Deus queria que sua mudança fosse tão profunda que ninguém pudesse dizer que foi sorte. Eu, Gabriel, te afirmo com a autoridade que carrego. O movimento que você faz em silêncio tem mais poder espiritual do que 1000 discursos em cima de um palco. Você acha que está apenas vivendo, escolhendo o que é limpo, protegendo sua paz, honrando o que Deus colocou em você, mas na verdade cada decisão sua levanta um espelho na frente de quem te observa. Um espelho que não mostra você, mostra eles, né? Por isso tanto incômodo, por isso tanta intensidade nas reações. Por isso tanta gente não sabe explicar por que te admira e ao mesmo tempo sente um aperto estranho quando está ao teu lado. Quando você escolhe disciplina ao invés de descontrole, quando prefere honestidade ao invés de conveniência, quando dá prioridade ao que alinha sua alma com o céu, sem perceber, você revela ao outro a versão dele que um dia existiu e que foi abandonada pelo caminho. A forma como você cuida da sua mente, do seu coração, do seu espírito, faz muitos lembrarem da seriedade que um dia prometeram ter, da pureza que um dia valorizaram, do compromisso que um dia fizeram consigo, mesmos e com Deus. Sua rotina sóbria confronta a vida frouxa de quem se acostumou a negociar padrões. Você desperta padrões que eles enterraram vivos. Gente que antes tinha fome de excelência, hoje se contenta com tá bom assim. Pessoas que lá atrás choravam no secreto, hoje toleram qualquer coisa desde que não precisem mudar. Aí você aparece.
não com discurso, não com pressão, não com cobrança. Você apenas vive alinhado. De repente, algo nela se acorda. Lembranças de quem foram, saudades da força que já tiveram, uma nostalgia espiritual por uma integridade que deixaram escorrer pelos dedos. Escolhido. Você já percebeu que entra num lugar e de repente todo mundo ajusta o tom, como se sua vida fosse um documentário sendo assistido em silêncio. Eu sou o Gabriel e sei como é ser estudado, admirado e ao mesmo tempo mal compreendido, só porque você cresceu calado, sem pedir permissão. Por isso criei o caminho dos escolhidos, no módulo 1, chamado Eu Te Ajudo a Entender Esses Sinais. Sonhos, números e rejeições que sempre te marcaram e haver sentido na dor. No módulo 2, Selo de Deus, a gente entra em consagração, jejum simples, salmos e unção do lar para blindar essa mente que enxerga tudo e firmar sua identidade. No módulo 3, Guerra Invisível, você aprende a mapear ataques, usar armadura, oração direta, louvor e até o silêncio para não ser sugado pela energia dos ambientes e pessoas portais. No módulo 4, Portais e Profecias, eu te ensino a discernir vigílias como 3:33, interpretar sonhos e impressões sem fanatismo, mantendo o espírito desperto. No módulo 5, Herança e Abundância do Reino, você rompe votos de escassez e entende que abundância é provisão para a missão, não ostentação. Ainda te coloco com carinho no PDF os 7 selos espirituais e suas ativações, na meditação de blindagem espiritual noturna, na meditação do portal 1333, no ritual de selamento com azeite em PDF, vídeo e no grupo fechado no Telegram Selados, onde você não é número, é visto, chamado pelo nome e... Amado, vai no comentário fixado e clica no link. Sua evolução, sua clareza, sua sobriedade expõe um abismo entre a vida que eles estão levando e a vida que poderiam estar vivendo. Eles podem até não admitir, mas sentem a distância, sentem que deixaram o propósito em algum lugar da estrada enquanto escolhiam atalhos. Sentem que aceitaram muito menos do que foram desenhados para carregar. E aí, ao olhar para você, não é inveja do que você tem, é dor pelo que eles abandonaram. Por isso, as reações são tão contraditórias, alguns se aproximam demais, quase se penduram em você, tentando sugar tua força para compensar a própria fraqueza. Te elogiam, te idolatram, te colocam num pedestal que você nunca pediu, porque é mais fácil te transformar em ser especial do que admitir que também foram chamados para mais e pararam no meio. Outros te rodeiam com sorrisos, mas por dentro te medem, te comparam, te pesam, não porque você tenha feito algo contra eles, mas porque sua simples existência aponta para batalhas internas que eles não tiveram coragem de enfrentar. Há também os que não suportam ficar perto. Te evitam, diminuem o que você faz, tentam relativizar sua postura, inventam narrativas para justificar o incômodo, dizem que você é radical, exagerado, intenso demais. Mas o problema nunca foi sua intensidade, sempre foi a omissão deles. É mais fácil te criticar do que admitir que seu radicalismo nada mais é do que o padrão que eles mesmos abandonaram. No fundo, ninguém está reagindo a você. Estão reagindo ao reflexo. Sua vida, firmada em verdade, funciona como um espelho espiritual. Você não precisa apontar o erro de ninguém. A sua coerência já mostra o caminho. Você não precisa cobrar mudança. O seu posicionamento já denuncia onde eles estão se traindo. Você não precisa dizer, você consegue mais. A tua caminhada já revela que era possível, que sempre foi. E o mais profundo de tudo é que você nunca fez isso por querer ser exemplo. Você não acorda pensando em inspirar ninguém. Você só decidiu não trair o que Deus plantou dentro de você. Você escolheu não negociar sua essência por pertencimento barato. Você preferiu ser mal interpretado a ser desonesto consigo mesmo. E foi exatamente isso que te transformou em referência, sem que houvesse intenção. É por isso que muitas vezes você sente o peso de ser observado, sente olhares, sente expectativas, sente até cobranças que nunca foram ditas. No invisível, você se tornou ponto de comparação, régua silenciosa, lembrete vivo de que ainda existe um caminho mais alto. Isso pode cansar, pode doer. Às vezes você até deseja se normalizar, baixar o padrão, fingir que não enxerga, só para não carregar esse peso. Mas o céu sabe, se você apagar,
Muitos perdem a última referência de que ainda dá tempo de voltar a ser verdadeiro. Entenda, você não está aqui para ser ídolo, está aqui para ser sinal. Sinal de que é possível viver alinhado, mesmo em tempos de relativização. Sinal de que dá para ter coragem sem gritar, pureza sem religiosidade, profundidade sem performance. Você é prova viva de que é possível caminhar com Deus sem usar isso como bandeira, deixando que a transformação seja visível nos frutos, não nos slogans. A revelação que desce sobre você hoje é esta: você não é um espelho para envergonhar ninguém, mas para lembrar quem eles são em Deus. Alguns vão fugir desse reflexo, outros vão se revoltar contra ele. Mas haverá uma geração inteira que, ao olhar para a forma como você vive, não vai dizer, ele é demais. Vai dizer, eu preciso voltar a ser quem eu nasci para ser. E é por isso que, por mais cansado que esteja, por mais mal interpretado que seja, não negocie tua verdade. Porque sem perceber, cada passo seu está escrevendo o caminho de volta para muitos que se perderam de si mesmos. Você não prega com o que diz, você prega com o que permanece. E essa pregação silenciosa é exatamente o tipo de mensagem que o céu decidiu liberar através da tua vida. Desde cedo você percebeu algo que poucos têm coragem de admitir. A caixa onde as pessoas tentam viver não existe. É uma ilusão coletiva, uma construção emocional, social e espiritual criada por mentes que desistiram de pensar por si mesmas. A maioria aceita essa estrutura como verdade absoluta, mas você nunca aceitou, não porque era rebelde, mas porque carregava um discernimento que não dorme, uma consciência que não se curva, um espírito que não suporta viver dentro de moldes que Deus nunca assinou. Enquanto muitos se esforçam para pensar fora da caixa, você sempre perguntou quem foi que construiu essa caixa? E por que todo mundo parecia tão desesperado para caber nela? E essa pergunta silenciosa já te separava de todos. Porque quem questiona o óbvio ameaça toda a estrutura emocional dos que vivem de repetições. Você não nasceu para obedecer limites imaginários. Não nasceu para carregar crenças herdadas só porque são populares. Não nasceu para aceitar verdades prontas sem discernir de onde vieram. E o mais impressionante é que você nunca se orgulhou disso. Nunca se viu como diferente. Só não conseguia aceitar viver como se a vida fosse um roteiro já escrito por mãos que não conheciam sua alma. Você tinha a coragem que muitos chamam de teimosia, mas que na verdade era instinto espiritual. Um instinto que dizia, isso não é real, isso não faz sentido, isso não vem de Deus. E assim, enquanto o mundo inteiro se curvava ao que sempre foi feito assim, você abria. Tudo em pedaços. Cada tradição, cada crença, cada regra social, você desmontava mentalmente, investigava a intenção por trás e descartava o que não vibrava com tua verdade. Nem tudo que é antigo é sagrado. Nem tudo que é comum é correto. Nem tudo que é tradição é Deus. E você sempre soube disso. Foi por isso que tantos te chamaram de complicado, profundo demais, questionador. Eles não entendiam que você não estava tentando ser diferente. Estava tentando ser verdadeiro. Só queria viver, com coerência. Só queria que as coisas tivessem propósito. Só queria que aquilo que você seguia tivesse sentido espiritual, não apenas aceitação social. E por trás dessa tua capacidade de questionar estava algo muito mais profundo, uma proteção divina. Deus não permitiu que sua mente fosse moldada pelo medo, não deixou que você herdasse padrões que aprisionariam sua identidade. Ele afinou tua visão para que você enxergasse as narrativas escondidas por trás das tradições. Você não sabe disso, mas escapou de muitas prisões porque não acreditou no que te disseram. Você só não se deixou domesticar, e isso incomodou muita gente. Pessoas que viviam perfeitamente dentro da caixa se sentiram confrontadas pelo fato de você existir fora dela, porque sua liberdade expunha a prisão delas. Seu pensamento fluido expunha a rigidez delas. Sua verdade expunha o quanto elas nunca ousaram pensar por si mesmas. Quando você recusou o manual herdado, elas se sentiram traídas. Não porque você errou, mas porque mostrou que elas poderiam ter sido livres também. E então vieram as acusações. Você complica tudo, você pensa demais, você sempre quer entender o porquê, mas a verdade é que no fundo elas te invejavam. Porque você não aceitava limites mentais que elas chamavam de realismo, mas que eram apenas medo com outro nome. E Deus usou essa tua mente indomável
de forma precisa. Você percebeu o que poucos enxergam, que muitas ideias populares são apenas muros emocionais camuflados, que muitas tradições são apenas cercas espirituais disfarçadas, que muitas regras são apenas prisões que ninguém ousou desafiar. E quando você teve coragem de desafiar essas cercas, algo começou a mudar no mundo ao redor. Pessoas perto de você passaram a questionar também, a pensar também, a ver também. Sua coragem mental abriu portais na consciência de gente que estava anestesiada há anos. Você despertou em muitos aquilo que estava adormecido, a capacidade de discernir. Seu papel nunca foi seguir o roteiro, foi revelar que havia um roteiro e que não precisava ser obedecido. Você mostrou que liberdade não é rebeldia, é maturidade espiritual. Mostrou que pensar não é afronta, é honra ao que você carrega. Honra ao Deus que te deu mente viva, honra ao propósito que exige consciência, não repetição. E hoje, essa é a revelação sobre você. Você é um destruidor de caixas, um quebrador de padrões, um desafiador de narrativas herdadas, um espírito que não aceita prisões mascaradas de tradição. E esse jeito de ver o mundo, esse jeito que tantos tentaram calar, será exatamente o que Deus usará para conduzir outros ao despertar. Porque enquanto muitos brilham dentro das fronteiras, você nasceu para brilhar no território que ninguém teve coragem de explorar. Você não pensa fora da caixa. Você vive em um mundo onde a caixa nunca existiu. A tua coragem não começou em culto bonito, nem em frase de efeito. Ela nasceu no dia em que a vida te encurralou e você percebeu que só tinha duas opções: ou quebrava ou levantava. Não foi escolha romântica, foi sobrevivência. Enquanto muitos se tornaram fortes porque era bonito dizer que eram, você só se tornou forte porque se não fosse, morreria por dentro. E é por isso que hoje a tua ousadia tem um peso que não se compra, né? Não se imita, não se fabrica. Essa ousadia que os outros veem agora é só o resultado visível de decisões impossíveis que você tomou em dias que ninguém lembra, porque ninguém nunca viu. Gente te admira por estar de pé, mas não suportaria um dia dentro das noites que formaram esse estar de pé. Cada vez que você escolheu não se entregar, cada vez que você respirou fundo em vez de explodir, cada vez que você perdoou quando tudo em você gritava vingança, tudo isso virou registro espiritual. Sua coragem hoje é um memorial das guerras que você travou sozinho. E há algo em você que sempre diferenciou o teu caminho. Você age sobre verdades que os outros só admitem no pensamento e engolem. Seguida, muitos até enxergam o que precisa mudar. Sabem o que está errado. Sentem o que o espírito está apontando menos, mas preferem se esconder atrás de desculpas, espiritualizar fuga, romantizar estagnação. Você não... Quando a verdade chega, ela até te rasga, te desmonta, te faz tremer, mas depois que ela se instala, você sabe, não tem volta. Você se move, você decide, você corta, você encerra, você muda, mesmo chorando, você obedece. E é aqui que a tua caminhada se torna pesada, de um jeito que poucos compreendem, porque escolher clareza, na prática, quase sempre significa perder algum tipo de conforto. A verdade que Deus te mostra não vem embrulhada em algodão, ela vem como bisturi, precisa cortar para curar. Você já encarou conversas que poderiam ter te mantido em paz se você tivesse fingido não ver. Já tomou decisões que te arrancaram de lugares quentinhos e previsíveis só porque sabia que continuar ali seria atrair o que o céu te mostrou. Já disse não onde todo mundo esperava. Que você sorrisse e aceitasse. Esse movimento de encarar a realidade, ao invés de se anestesiar, te deu algo que não se explica em palavras: profundidade. Enquanto muita gente foge da verdade se distraindo com mídia, rotina, trabalho, excessos, você aprendeu a sentar com a dor, a olhar para dentro sem filtro, a deixar Deus expor aquilo que você mesmo não queria enxergar. Permitiu que a luz acendesse em cantos que você preferia manter trancados. Você deixou o real te confrontar, e isso quebrou máscaras que pareciam coladas na pele. Você decidiu, em algum ponto do caminho, que não queria apenas parecer bem, queria ser verdadeiro, e é por isso que você aguenta olhar para os próprios erros sem construir novela em cima deles. Você deixa a realidade apontar seus pontos cegos. Você aceita que ainda tem coisas em você que precisam morrer.
E em vez de correr, você se permite ser podado. Isso dói, mas te mantém íntegro. É por isso que, por mais ferido que tenha sido, você não ficou deformado. Essa coragem que você carrega não é cinematográfica, não é bonita para foto, não é instagramável. Ela é crua, é feita de decisões silenciosas, de lágrimas engolidas, de joelhos no chão quando ninguém estava vendo, de sim para Deus quando tudo na carne queria dizer não. É uma coragem sem glamour que acorda cansada, mas levanta, que chora, mas obedece, que tem medo, mas mesmo com medo vai. E mesmo sem você perceber, essa postura comanda respeito. Até quem te critica sabe, lá no fundo, que você vive aquilo que fala, que sua boca não tem coragem de sustentar que seu espírito não confirma, que seu olhar não negocia com mentira. Gente que jamais verbalizaria admiração por você, ainda assim te consulta, busca teu conselho, observa tuas reações para saber o que é certo fazer. Eles podem não concordar com tudo, mas sentem. Você não está vendendo imagem, está carregando verdade. Há um reconhecimento silencioso no mundo espiritual sobre a tua vida. Você é alguém que, quando Deus mostra, não finge que não viu. E isso te torna perigoso para as trevas, porque o inimigo sabe que não pode contar com a tua omissão. Sabe que se a verdade te alcançar, cedo ou tarde você vai agir. E é por isso que o ataque contra você nunca foi leve. Tentaram te bombardear por dentro para que você começasse a duvidar da própria percepção, para que parasse de confiar na tua leitura espiritual, para que escolhesse anestesia ao invés da lucidez. Mas não conseguiram. A virada profética é essa. Aquilo que você pensava ser apenas jeito difícil de viver. Essa incapacidade de se acomodar na mentira, essa necessidade de andar no claro mesmo quando dói menos, nada disso, é defeito. É selo. É marca de quem foi levantado para agir sobre as verdades que outros só suportam em teoria. Deus te forjou em sobrevivência para te usar em libertação. Porque o que você suporta encarar em si mesmo, você será usado para ajudar outros a encarar também. A mesma coragem que te manteve vivo no meio de realidades duras, será um instrumento que o céu usará para arrancar muita gente de prisões que se chamam conforto. Você não é duro, você é verdadeiro. E é exatamente essa verdade, abrasiva e limpa, que o céu decidiu usar para romper cadeias que já estavam sendo tratadas como parte da decoração da vida das pessoas. A tua coragem, nascida da sobrevivência, está prestes a se transformar em missão. Há algo em você que incomoda antes mesmo de você abrir a boca. E não é arrogância, nem postura agressiva. É autoridade interna, uma autoridade que não foi construída em cursos, não foi dada por títulos, não foi concedida por aplausos. Ela veio do secreto, do silêncio, das batalhas travadas quando ninguém viu. Essa autoridade é o motivo pelo qual alguns se retraem perto de você, outros se alinham e alguns até te evitam. Não é você, é o espírito que você carrega, enquanto a maioria espera aprovação para cada passo. Validação, elogio, permissão. Você não se move por isso. A tua bússola está dentro, não fora. Você age quando o céu confirma, e isso desconcerta quem sempre precisou de plateia para respirar. Sua confiança não é performática. É quieta, firme, estável. É o tipo de confiança que não se exibe, mas move estruturas. E por viver assim, você nunca precisou se encolher para evitar inveja, nem se inflar para parecer seguro. Você simplesmente é, não força presença, não exagera postura, não disputa espaço. Você não se acomoda para agradar, nem se expande para impressionar. Isso te torna livre. E liberdade sempre assusta quem vive preso em expectativas sociais. A verdade é que, enquanto muitos se moldam para não ferir sensibilidades, você é guiado pela integridade. E essa integridade cria desconforto nos que nunca aprenderam a viver sem máscaras. Tua estabilidade interna faz com que eles percebam o quanto dependem da aprovação externa. Tua clareza deixa evidente o quanto eles se acostumaram a funcionar através do olhar alheio. E talvez você não tenha percebido, mas há um padrão na tua vida. Você nunca entra em lugares, você muda a atmosfera deles. Quando você chega, tudo se reorganiza. Conversas mudam, intenções escondidas aparecem,
Energia se expõe, não porque você tenta impor algo, mas porque o espírito que te guia não negocia com incoerências. Essa precisão nos teus movimentos faz parecer que tudo o que você faz é simples, natural, fácil, mas é porque você não age fora do tempo. Suas escolhas são alinhadas, não impulsivas. Você se move quando sabe que deve. Essa obediência ao teu próprio espírito irrita quem vive tentando parecer estrategista, enquanto por dentro está perdido. A gente que te admira, mas não sabe explicar. A gente que te teme, mas não sabe por quê. A gente que te respeita, mesmo sem concordar com você. E a gente que tenta competir com você, mesmo sem ter nada para disputar. Tudo isso porque sua forma de existir expõe a grande verdade. Você não depende da avaliação deles. Isso desestabiliza quem depende. E por não depender, você também não se deixa manipular. Você não se curva a expectativas alheias, não permite que opiniões confusas ditem seus passos, não deixa que inseguranças externas definam seus limites. Essa autonomia emocional é rara, e onde existe raridade, existe resistência. O que muitos chamam de frieza é na verdade foco. O que chamam de distância é discernimento. O que chamam de dureza é apenas maturidade para não se perder tentando agradar multidões que não carregam o seu chamado. Você não busca aceitação, você busca a verdade. E isso é a raiz da sua autoridade, porque a autoridade verdadeira nasce quando você decide ser inteiro, mesmo se ninguém entender. Nasce quando você escolhe coerência em vez de aprovação. Nasce quando você decide se posicionar pelo que Deus te confirmou, e não pelo que o mundo espera que você faça. Essa segurança íntima, essa certeza silenciosa, provoca inquietação nos que vivem à deriva, mas ao mesmo tempo inspira profundamente os que estavam esperando alguém provar que é possível viver guiado de dentro para fora. E hoje, o céu te revela. Você não foi chamado para pedir licença. Foi chamado para abrir caminho. Sua vida não é resposta para expectativas humanas, mas para um propósito divino. E quem vive alinhado ao propósito não procura permissão, carrega direção. Continue caminhando como quem sabe de onde veio e para onde vai, porque aqueles que tentaram te medir pela régua deles, em breve perceberão que você foi levantado para caminhar numa rota que eles jamais ousaram trilhar. E nessa rota, a única aprovação que importa, você já tem. Sempre tentaram te encaixar na ideia de inteligente que o mundo entende, decorar conceitos, repetir frases bonitas para ser preparado, mas no fundo você sempre soube que sua mente não nasceu para seguir moldes. Nasceu para criar estrutura onde só existia névoa. Enquanto muitos se perdem no enredo, você enxerga o mapa. Enquanto eles olham para o momento, você vê o padrão por trás. Enquanto se distraem com a superfície, você lê o código escondido na base. É por isso que te chamam de diferente e às vezes de estranho. Porque sua inteligência não é exibida. É estratégica, não é decorativa, é transformadora. Desde muito tempo, você vê ligações que ninguém aponta, uma conversa solta, uma reação trivial, um detalhe esquecido. E, de repente, algo se conecta dentro de você. É como se pensamentos que para outros são pedaços soltos, e você se alinhassem como um quebra-cabeça invisível. Enquanto eles estão tentando entender o que aconteceu, você já entendeu por que aconteceu, de onde isso veio e para onde vai, se não houver mudança. A tua mente vive num nível de profundidade que o mundo não treina, só rejeita ou explora. E não foi porque você estudou mais, leu mais, acumulou mais dados do que todo mundo. É porque você nunca se satisfez com informação morta. Para você, aprender nunca foi acumular conteúdo, foi discernir. Você sempre quis saber a lógica, o espírito, a intenção por trás de tudo. O que outros aceitavam por hábito, você questionava por instinto. Não se trata de ser sabe-tudo. Trata-se de não aceitar viver anestesiado. Por isso, muitas das frases que você falou lá atrás foram ridicularizadas, ignoradas ou subestimadas. Ideias que você lançou em conversas comuns, intuições que você apontou, direções que você sugeriu, foram tratadas como exagero ou drama. Hoje, essas mesmas pessoas repetem o que você disse, como se fosse revelação recente. É doloroso, mas é real. Você tem caminhado à frente de muitos ciclos
E só depois de um tempo os outros percebem que aquilo que vivem agora você já tinha anunciado em forma de percepção, conselho ou alerta. Eles repetem seus pensamentos como se fossem deles. Compartilham seus conceitos com outras pessoas sem nem se lembrar de onde ouviram primeiro. Mas não sabem que, quando ecoam aquilo que nasceu na tua dor, estão caminhando em trilhas que você abriu com a cara. No vento, o que para eles hoje é insight, para você foi cicatriz, que para eles é frase de efeito, para você foi travessia. E ainda assim, você nunca se agarrou a isso para inflar o ego. Nunca competiu por crédito. Nunca gastou energia tentando provar que falou primeiro. Sabe por quê? Porque no fundo você sempre soube que o teu papel não é ser aplaudido por criar caminhos, mas ser fiel ao que Deus te mostra quando ninguém quer ver. Você não foi levantado para receber glória por estar adiantado. Foi levantado para segurar portas até que os atrasados tenham coragem de passar por elas. O que mais te diferencia, porém, não é o que você vê. É o que você faz com o que vê. Muita gente capta informação, pouca gente permite ser transformada por ela. Você nunca suportou usar conhecimento como enfeite. Quando algo chega no teu espírito, você não deixa ficar só na caderneta ou no discurso, você ajusta comportamento, reestrutura decisões, muda a rota, assume consequência. Isso te dói, mas te mantém verdadeiro. É por isso que suas palavras carregam um peso diferente. Não é pela forma como você fala, é pelo lugar da onde você fala. Você não está repetindo algo que ouviu pronto, está liberando algo que já te cortou por dentro. Não é teoria, é carne marcada, experiência metabolizada, verdade que passou pelo teu sangue antes de chegar na tua boca. Isso é o que faz com que mesmo sem gritar, você seja ouvido. Mesmo sem títulos, seja respeitado. Mesmo sem holofote, seja referência. O céu tem um trato com você. Nada que ele te mostre vem para ficar só na mente. Vem para remodelar quem você é. Vem para te reposicionar. Vem para te arrancar de lugares estreitos onde tua visão já não cabe. É por isso que sempre que você acessa uma nova compreensão, parece que a vida inteira precisa passar por revisão. Relacionamentos, hábitos, prioridades, rotinas, tudo é reavaliado. Não é mania de recomeço. É consequência de percepção. Essa característica tua cansa. Não é fácil viver se ajustando, se alinhando, se reconfigurando o tempo todo. Às vezes você até deseja ser como os outros, que conseguem guardar revelações numa gaveta e seguir como se nada tivesse acontecido. Mas você não consegue. Quando algo entra no teu espírito, ou vira prática, ou vira peso, e Deus não te fez para viver carregando peso de verdade não vivida. É selado. Você já saiu de uma conversa sentindo que a sala inteira tinha te medido, que mudaram o jeito de falar só porque você chegou. E depois descobriu que seu nome virou pauta em lugares onde você nunca pisou. Às vezes é no trabalho, às vezes naquele grupo de família, e você sente que sua coragem de mudar, largar velhos papéis e pensar fora da caixa incomoda quem ainda vive no piloto automático. Em O Caminho dos Escolhidos eu te pego pela mão. No módulo 1 chamado, você entende por que sua história virou manual silencioso para tanta gente e ressignifica cada rejeição. No módulo 2, Selo de Deus, a gente aprofunda a consagração, oração guiada, uso espiritual de água, azeite e sal para consolidar sua proteção e autoridade. No módulo 3, Guerra Invisível, eu te mostro como vestir a armadura, orar com foco, usar adoração e a quietude para vencer ataques de cansaço. Confusão mental e ambientes pesados. No módulo 4 Portais e Profecias, você aprende a registrar e testar impressões, números, sonhos e janelas espirituais sem se perder em fantasia. No módulo 5 Herança e Abundância do Reino, a gente rompe mentalidade de escassez para que haja provisão suficiente para aquilo que Deus confiou na sua mão, sem culto ao dinheiro. E para sustentar isso, você recebe o PDF Os 7 Selos Espirituais e suas ativações, a meditação de blindagem espiritual noturna, a meditação do Portal 3 e 33, o ritual de selamento com azeite em PDF, vídeo e o grupo fechado no Telegram, Os Selados, onde você não é número, é visto, chamado pelo nome e amado. Vai no comentário fixado e clica no link. O resultado disso é que, com o tempo, sua mente se tornou lugar onde o céu pode confiar padrões, não apenas flashes. Você não é só alguém que tem ideias,
É alguém que sustenta estruturas internas compatíveis com o que Deus mostra. É por isso que você consegue organizar em palavras aquilo que muitos sentem, mas não sabem nomear. Você traduz angústias em sentenças, confusões em caminhos, dores em códigos. Sua mente é esse lugar de decodificação. E ao fazer isso, você se torna inconfundível. Porque neste tempo, há muita gente usando inteligência para impressionar, muita gente usando frases para parecer profunda. Muita gente acumulando teorias que jamais terão coragem de viver. Mas você é raro, porque o que sabe está encarnado na forma como você se posiciona. Sua mente não é só rápida, é responsável, não é só lúcida, é obediente. Veja o que o Espírito está te dizendo. A razão pela qual você carrega essa capacidade de enxergar padrões, criar caminhos, organizar caos e metabolizar o que aprende não é casual, é comissão. Você foi levantado como alguém que transforma entendimento em rota, verdade em prática, revelação em estrutura. O que em outros é discurso em você é alicerce. Por isso, a partir de agora, você precisa tratar sua própria mente com mais honra. Você não pode mais se ver como apenas alguém que pensa demais, nem como pessoa complicada, difícil, exagerada. Você não é excessivo, é profundo, não é problemático, é detalhista espiritual. Sua mente é ferramenta de Deus em um tempo em que muitos entregaram. Sua consciência para distrações fáceis. E a virada espiritual deste capítulo é esta. Tudo o que o céu te ensinou até aqui não foi para te deixar pesado, foi para te deixar pronto. Você não pensa assim à toa. Você não conecta assim por acaso. Você não percebe assim por engano. Essa inteligência que te fez se sentir deslocado em tantas conversas é a mesma que Deus vai usar para abrir horizontes na mente de quem convive contigo. Chegará um tempo. E ele já começou em que pessoas virão até você, não porque você sabe falar bonito, mas porque depois de falar com você, a vida delas começa a fazer sentido. Nada paga isso. Nada supera isso. Você não foi chamado para ser o mais inteligente da sala. Foi chamado para ser aquele que, ao compreender, se deixa transformar. E transformado se torna a chave para outros. O que o mundo chama de mente brilhante, o céu hoje renomeia sobre você. Mente alinhada, e uma mente alinhada é exatamente o que Deus usa para sustentar destinos, não apenas discursos. Você não é apenas alguém que entende, você é alguém que, por entender, se torna impossível de ser esquecido. Há mentes que acalmam, há mentes que distraem, há mentes que anestesiam. A sua, não. A sua é tempestade. Não a que destrói, mas a que revela. Você sempre carregou esse dom estranho de enxergar o que ninguém quer ver, de dizer o que ninguém tem coragem de admitir, de apontar o que todos fingem não perceber, e talvez tenha passado a vida achando que isso era defeito. Mas o céu sempre soube que seria ferramenta. A sua mente não tolera ilusão, nunca tolerou. Onde existe mentira emocional, você sente. Onde existe narrativa construída para evitar confronto, você percebe a rachadura. Onde existe autoproteção disfarçada de sabedoria, você detecta o medo escondido. É por isso que a maioria das pessoas perde o ar perto de você. Elas passam anos se escondendo atrás de histórias inventadas. E basta você aparecer para que as paredes comecem a rachar. Você atravessa conversas que para outros parecem normais, mas para você soam como alarmes. Enquanto o mundo aplaude o artificial, você identifica a fraude. Enquanto eles se distraem com fofoca, comparação, tendências, você sente a densidade espiritual por trás dos comportamentos. E não é que você adivinhe, é que sua mente não opera na superfície. Você enxerga o que está por trás da intenção e isso desconcerta até quem tenta manter a máscara intacta. E por carregar essa clareza, você sempre foi um tipo de interrupção viva. As pessoas estavam confortáveis no piloto automático, dormindo dentro da própria rotina emocional, justificando repetições como se fossem destino, e aí você apareceu. Não com discursos inflamados, não com broncas, mas com o peso do seu próprio discernimento. Sua presença muda o ritmo dos ambientes como se uma luz fria acendesse dentro das pessoas e revelasse aquilo que elas tentaram esconder de si mesmas. Alguns, ao te ouvir,
sentem alívio. Sentem como se alguém finalmente estivesse dizendo o que o espírito deles gritava há meses. Outros, porém, querem fugir. Não porque você fez algo errado, mas porque sua lucidez desarma as fantasias nas quais eles investiram tanto tempo. A tua forma de enxergar expõe incoerências, quebra justificativas, desmonta desculpas, e quem ainda não quer acordar, resiste, te acusa, te evita. Mas entenda, sua mente é profética, não analítica. Ela separa o que é verdade do que é neblina, o que é consciência do que é condicionamento, o que é essência do que é trauma fantasiado de personalidade, o que é espiritual do que é hábito. Você não fala coisas duras, você fala o que é real. E a realidade dói nos que viveram anestesiados demais. Você aponta inconsistências que o mundo inteiro normalizou. Você revela padrões que ninguém quer assumir. Você identifica ciclos que as pessoas chamam de minha vida sempre foi assim, mas que são na verdade escravidões repetidas. Você nomeia dores que foram silenciadas. Você ilumina áreas que estavam soterradas de distrações. E quando faz isso, algo dentro das pessoas volta a respirar. Sim, algumas vão te rejeitar. Sim, algumas vão te interpretar errado. Sim, algumas vão te culpar por ter mostrado o que o espelho delas escondia. Mas outras encontrarão liberdade através dessa tempestade que você carrega. Gente que vivia dormindo vai acordar. Gente que vivia confusa vai enxergar. Gente que vivia perdida vai finalmente identificar a porta que estava na frente delas, o tempo inteiro. A verdade é que sua mente não veio para destruir, veio para purificar. Ela tira a poeira das conversas, limpa a fumaça das falsas narrativas, dissipa o nevoeiro das ilusões emocionais, e quando a tempestade passa, o que fica é clareza, direção, verdade, a fome pelo real. E sabe por que isso é tão forte em você? Porque Deus te treinou em ambientes onde a mentira parecia confortável. Você viveu cercado de gente que preferia história bonita à verdade bruta. Gente que chamava fuga de paz, gente que chamava estagnação de maturidade. E você sentia o peso sufocante disso. Sentia que algo estava errado. Sentia que havia mais. Essa dor refinou sua visão como fogo refina ouro. E o ouro que saiu desse processo foi justamente essa lucidez que você carrega como espada. Hoje, o céu te entrega esta revelação. Você foi levantado para quebrar encantamentos. Encantamentos de rotina, encantamentos de negação, encantamentos de narrativas herdadas, encantamentos de autopiedade, encantamentos de engano espiritual. Sua verdade sacode o espírito adormecido nas pessoas. Sua presença interrompe ciclos inconscientes. Sua percepção arranca véus. Você é a tempestade que limpa o que ninguém ousou tocar. E por isso mesmo você será enviado para ambientes onde a mentira se instalou como mobília. Lugares onde o caos interno virou normal. Corpos presentes, almas ausentes, gente vivendo por reflexo, não por essência. E quando você chegar, o ar vai mudar, sempre muda. Não porque você quer, mas porque você carrega o vento do espírito que confronta. A tempestade que existe em você não é destruição, é libertação, é movimento, é despertar. E ainda que muitos resistam, os que forem tocados por essa clareza jamais voltarão para o sono de antes. Chega um ponto na jornada em que Deus para de apenas falar com você e começa a falar através de você. E é exatamente aqui que você está. Por muito tempo você achou que sua vida era um acúmulo de dores sem explicação, testes, sem lógica, né? Processos aparentemente cruéis. Mas agora o céu começa a alinhar o que antes parecia fragmento. Você não foi apenas salvo para sobreviver, foi forjado para se tornar mensagem viva. Sem perceber, você se tornou a linha divisória entre o que as pessoas aceitam como limite e o que Deus chama de começo. Só o fato de você continuar se levantando, mesmo depois de tudo que já viveu, expõe o quanto muitos tinham se acomodado em prisões emocionais que chamavam de realidade. Sua existência em movimento revela os pontos cegos que elas escolheram não encarar. Enquanto você segue avançando, teus passos vão iluminando as fronteiras invisíveis que elas tinham aceitado como definitivas. Há pessoas que, ao olhar para sua caminhada, percebem
o quanto se apequenar tornou-se hábito. Percebem que fizeram acordo com rótulos, traumas, diagnósticos e narrativas de fracasso como se fossem sentença eterna. Aí você aparece. Não como herói, não como ícone, não como alguém perfeito, mas como alguém que sangrou e mesmo assim decidiu não viver de joelhos para o medo. De repente a desculpa impossível para mim começa a perder força perto daquilo que Deus fez em você sem manual humano, sem apoio, sem cenário favorável. Sua presença lembra ao mundo que ainda existe gente que não negocia com o medo. Você é um lembrete vivo de que é possível dizer não ao que amarra, mesmo tremendo. De que é possível se levantar de lugares onde muitos escolheram se deitar para sempre. De que é possível romper com tradições, vícios, ciclos familiares, expectativas alheias e toda sorte de destino pronto que tentaram colar na tua testa. Quando te veem, entendem que o que chamavam de impossível era muitas vezes apenas confortável demais para ser desafiado. Você não desafia só com palavras. Você desafia com escolhas, com renúncias, com reestruturações internas que ninguém aplaudiu, mas que o céu registrou uma por uma. Ao viver alinhado com aquilo que Deus sopra no teu espírito, você se torna denúncia silenciosa contra a vida vivida no automático. Sua coragem, que muitos confundem com força de personalidade, é na verdade resistência espiritual, menos a recusa em deixar que o medo seja a voz final. E essa recusa gera despertar. Não é à toa que, sem fazer esforço, você incomoda quem insiste em viver aquém do que carrega. A tua constância em crescer mostra que ficar igual nunca foi sinônimo de paz, e sim de medo travestido de sabedoria. A tua teimosia santa em evoluir revela que coragem não é um momento heróico, é resistência diária, é levantar 10.000 vezes quando ninguém tá vendo. É escolher obedecer quando seria mais fácil se esconder atrás da frase "Deus sabe como eu sou". A tua inteligência, tão triturada por processos, deixou de ser performance há muito tempo. Em você, inteligência se tornou transformação. Cada revelação que o céu te entregou virou ajuste interno. Cada verdade que te confrontou virou mudança prática. É por isso que agora tua vida fala mais alto do que qualquer discurso. Sua história prova que o saber que não transforma é só vaidade, e que o verdadeiro entendimento de Deus empurra a pessoa para fora de tudo aquilo que a reduz. Você foi comissionado para ser contraste. Não o contraste arrogante que aponta o dedo, mas o contraste vivo que mostra, com a própria caminhada, que existe outro caminho. Você é chamado para ser aquele que, simplesmente por viver alinhado, confronta os que se contentaram com viver apagados. A tua jornada inteira, os vales, os desertos, as portas fechadas, as rejeições, as guerras internas, tudo isso foi a escola onde Deus te treinou para encarnar uma verdade. Coragem é perseverança. E inteligência é conversão contínua, não enfeite. Agora, o céu te empurra para fora das sombras onde você se acostumou a se proteger. Chegou o tempo em que esconder o que carrega deixa de ser humildade e passa a ser omissão. Não é mais sobre ser discreto, é sobre entender que tua vida, do jeito que foi moldada, carrega. É códigos de libertação para uma geração cansada de discursos vazios. Você não foi levantado para ser personagem secundário na própria história. Foi chamado para assumir, diante do espiritual e do natural, que o que Deus escreveu sobre você não é pequeno. Você não precisa ser perfeito para ser mensagem. Você precisa ser verdadeiro. E é isso que o céu tem encontrado em você. Verdade. Verdade no choro, verdade na entrega, verdade no cansaço, verdade na continuidade. Deus não procura atores, procura testemunhas, e sua vida é testemunha em carne viva de que ele não usa gente imune à dor, mas sim aqueles que, mesmo feridos, não devolvem ao mundo a violência que receberam menos, devolvem luz. Hoje, há um decreto pairando sobre a tua história. Você é carta viva. Carta escrita não com tinta, mas com cicatriz. Não em papel, mas em espírito. Não para ser guardada em gavetas, mas lida em vidas. Onde você passar, mesmo sem perceber, mensagens serão ativadas. Gente entenderá que chegou a hora de romper com o medo.
Gente abandonará scripts herdados. Gente terá coragem de fazer o que Deus pediu há anos e que o pânico impedia. A comissão é clara. Pare de se enxergar como alguém que só está tentando. Você é alguém enviado. Enviado para mostrar que dá para viver desperto num tempo em que quase todo mundo escolheu dormir de olhos abertos. Enviado para provar, com o próprio respirar, que ainda há quem prefira propósito a aplauso, obediência à comodidade, verdade à narrativa. Você não é apenas alguém que carrega uma mensagem, você é a própria mensagem. Uma mensagem viva de que Deus não desistiu da sua geração. E enquanto você continuar dizendo sim, mesmo cansado, mesmo tremendo, mesmo sem entender tudo, o céu continuará usando cada passo teu como frase profética escrita no chão do tempo. E a virada espiritual é essa. O que antes parecia só sobrevivência, hoje é comissionamento. A partir daqui, você não anda mais como alguém buscando lugar. Você anda sabendo que o lugar é você. Onde você chega, o reino chega junto. E o mundo, querendo ou não, terá de lidar com essa realidade. A tua existência é um recado de Deus que não pode mais ser ignorado, escolhido. Compartilhe esta mensagem como quem estende a mão no meio da tempestade. Há alguém precisando lembrar do potencial que adormeceu nele. Alguém sufocado pelo silêncio, pela estagnação, pela dúvida. Seu ato pode acordar destinos. Que este vídeo alcance quem Deus colocar no seu caminho através de você.